E agora a segunda sugestão que nós temos é a de um biscoito também funcional e terapêutico, livre de conservantes. Mais uma vez, a nossa sugestão é que vocês dispensem em sachês apenas o pó, né? Todos os componentes. Aqui, por exemplo, nós temos pesados: o Fibergum, Nutramousse, gelatina, farinha de coco, colocamos um pouquinho de cloreto de sódio para melhorar o sabor, aroma, que aí vocês podem também, né, disponibilizar amostras do biscoito com diferentes aromas e oferecer ao veterinário, para que no momento da consulta o animal já demonstre o seu interesse pelo aroma que ele prefere, e isso aumenta a adesão ao tratamento. E como ativos nós temos o safrim, que é um extrato do Crocus sativus. O safrim ele é padronizado em safranal e também é rico em crocinas. E ele tem ações que vão melhorar o equilíbrio emocional do animal. Por quê? Ele tem uma ação tanto de modulação dos níveis de cortisol, ação serotoninérgica, GABAérgica e também dopaminérgica. Todas essas ações vão fazer com que o seu animal, além de ficar mais bem disposto, ele também fique mais equilibrado, mais sereno, mais tranquilo ao longo do seu dia. Outro ativo que nós temos aqui é o curcuveio. O curcuveio já é um extrato de cúrcuma longa. A cúrcuma ela tem diversos benefícios como antioxidante, anti-inflamatório e outros diversos já bem documentados na literatura. E aí vocês podem estar me perguntando, mas por que vocês estão colocando duas fontes de açafrão na mesma fórmula? Aqui eu já aproveito para fazer uma observação. O açafrão verdadeiro é o Crocus sativus, que tem as ações para equilíbrio emocional que eu descrevi. O curcuveio ele já é um extrato da cúrcuma longa, que é conhecida popularmente como açafrão, mas na verdade não é o açafrão. Esses extratos eles têm marcadores totalmente diferentes e por isso que nessa formulação eles não entram com uma finalidade terapêutica semelhante, mas sim complementar. Por quê? O safrim, então, vai trazer o equilíbrio emocional e a cúrcuma ação antioxidante e anti-inflamatória para o seu animal. O terceiro ativo que compõe essa formulação é o Dimples. O Dimples é um extrato do melão de cantaloupe, padronizado em superóxido desmutase, que é um antioxidante primário de excelência. A superóxido desmutase ela é descrita tanto para a melhora do estresse oxidativo, quanto também para melhora de dores articulares e também para o cuidado de pele e pelos. Ou seja, ele é um antioxidante de excelência que vai cuidar do seu animal de forma sistêmica. Então esses foram os três ativos, mas eu falei que esse biscoito também é funcional. E ele é funcional não apenas devido à farinha de coco, que já é uma farinha muito interessante para uso animal, mas também porque ele contém o Fibergum, que é uma fibra prebiótica de excelência. É a goma cássia purificada, a primeira fibra certificada pelo FDA, extremamente segura, que não vai causar flatulência, não causa gases e nenhum desconforto ao seu animal. Outra vantagem também é que o Fibergum ele é food map friendly, ou seja, ele é fermentado lentamente no intestino e é exatamente por isso que ele não promove efeitos colaterais. Então, dispensando esse biscoito com toda essa composição, apenas o pó, em casa, o que o tutor vai fazer? Ele vai acrescentar uma colherzinha de café em cada sachêzinho, porque os sachês vocês devem dispensar individualmente, certo? É importante que a gente sempre obedeça a dose terapêutica. Então, cada sachê servirá para o preparo de um biscoito. Em casa, o tutor pode tanto adicionar um pouquinho de óleo de coco, cerca de uma colher de café de óleo de coco e adicionar água lentamente, ou então ele pode verter em um bowl. Aqui, como nós estamos no nosso laboratório de aplicações, né? Eu não tenho um bowl, eu vou fazer no nosso grau para simular. Ele vai despejar o conteúdo do sachê num grau e começar a acrescentar água. Aqui eu já acrescentei um pouquinho de água para agilizar o nosso processo, tá? E aí ele vai colocando quantidade suficiente e mexendo até ele conseguir
aglutinar toda a massa. Eu já deixei uma massinha pronta aqui também para agilizar. Olha só. Depois de acrescentar a água e homogeneizar com paciência, claro, né? Mas é até terapêutico. A massinha, ela vai ficar, olha só, ela não gruda na mão e todo o pó já está aqui na formulação. Nesse momento, o tutor pode ou, né, pegar aqui no caso eu fiz uma quantidade maior para mostrar, mas o tutor terá a quantidade para um biscoito, então em casa ele vai ter a massa suficiente, né, adequada para um biscoito. Ele pode fazer, por exemplo, uma bolinha, achatar e pronto. Modela. Ele pode fazer, por exemplo, à noite e oferecer no dia seguinte para o seu animal, ou então aguardar pelo menos de 2 a 3 horas para que o biscoito seque e ele fica mais crocante. Para que o biscoito tenha tempo de secar, ele fica mais crocante. E isso melhora a palatabilidade, né, para o animal se interessa, ele gosta da crocância, né? Cães gostam de biscoitos crocantes. O que vocês podem fazer também? Vocês podem, por exemplo, oferecer um molde para biscoitos personalizado. E em casa, o tutor pode pegar a quantidade padronizada que vocês vão padronizar na farmácia, né? Aqui, lógico, eu estou só exemplificando, mas na farmácia você pode quantificar, né, e padronizar a quantidade adequada de fórmula para o biscoito. E aí vocês podem entregar um molde personalizado para o tutor. Isso também é um mimo, né, para o tutor. Essa sugestão é um mimo que também aumenta a fidelidade do cliente. Os tutores gostam de agrados para os seus animais. É sempre bom, né, a gente lembrar que os nossos pets, eles são como os nossos filhos, eles são como membros da nossa família. Então esses agrados fazem toda a diferença quando a gente trabalha diretamente com o tutor. E lembrando, é claro, que essa sugestão vocês podem levar ao veterinário, apresentar essa possibilidade de manipulação de um biscoito livre de conservante. E isso daqui é sempre um agrado, né? Principalmente famílias que têm criança, por exemplo. Imagina que gostoso você fazer um biscoitinho com os seus filhos, né? E faz um biscoitinho com seus filhos para o seu melhor amigo. É muito gostoso, né? Uma terapia. Então, gente, essa daqui é a nossa segunda sugestão. Nesse caso, vocês também podem oferecer ao tutor uma pipeta Pasteur ou um conta-gotas, e para facilitar, vocês podem inclusive padronizar a quantidade de água que o tutor vai ter que utilizar. Isso porque, dependendo da farinha que vocês utilizarem, a quantidade de água pode variar. Então aqui nesse caso, nós utilizamos a farinha de coco, e aí eu fui acrescentando até chegar ao ponto do biscoito, como eu mostrei para vocês, né? Que eu deixei a massinha pronta, em que todo o pó está aglutinado e é possível moldar, porque a massa já não gruda mais na mão. Mas em casa, as crianças podem ajudar a preparar esse biscoito, a família pode ajudar e pode se tornar uma rotina o preparo de uma formulação diferenciada para todos os seus pets.